Existe uma mentira confortável que quase todo mundo acredita. A de que riqueza é sorte, ou herança, ou um talento raro que algumas pessoas simplesmente têm. Mas quando você observa bilionários de perto, não em entrevistas ensaiadas, mas em decisões reais, algo estranho aparece. Eles veem coisas que a maioria não vê. Eles entram antes. Eles percebem sinais quando o resto ainda está distraído. Eles se movem quando o mundo ainda está discutindo. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque o cérebro deles está programado para detectar padrões de oportunidade. E aqui está o ponto desconfortável: isso não é dom. É condicionamento neural. Existe um criptograma rodando por trás da riqueza. Um código invisível que organiza percepção, atenção e decisão. E hoje, você vai entender como esse código funciona. E por que a maioria nunca o acessa. Porque antes de falar de dinheiro, a gente precisa falar de cérebro. O cérebro humano não foi feito para buscar riqueza. Ele foi feito para buscar padrões. Sobrevivência sempre dependeu disso. Quem detectava padrão antes, vivia. Quem não detectava, virava estatística. O problema é que no mundo moderno, os padrões mudaram. E a maioria das pessoas continua usando um cérebro calibrado para a escassez. O córtex pré-frontal, a parte responsável por planejamento, previsão e estratégia, só funciona bem quando três coisas estão alinhadas: atenção sustentada, silêncio interno, horizonte de longo prazo. Agora olhe ao redor. A maioria vive distraída, reagindo, presa no agora. Esse cérebro não detecta oportunidades. Ele detecta ameaças, comparações e urgências falsas. Bilionários não têm um cérebro diferente. Eles têm um córtex treinado para outro jogo. E para entender isso, você precisa compreender uma palavra que quase ninguém associa à riqueza: percepção. Porque quem muda a percepção, muda o destino financeiro. Duas pessoas podem viver no mesmo país, no mesmo bairro, na mesma época e terem destinos financeiros completamente opostos. Por quê? Porque elas não vivem no mesmo mundo. Vivem no mesmo lugar físico, mas em realidades mentais diferentes. Uma vê crise, a outra vê transição. Uma vê risco, a outra vê assimetria. Uma vê não dá, a outra vê ainda ninguém percebeu. Isso não é otimismo, é arquitetura neural. O cérebro filtra a realidade com base no que ele considera relevante. E relevância é treinada. Se o seu cérebro foi treinado para evitar erro, buscar aprovação, fugir de instabilidade, ele vai ignorar oportunidades, porque oportunidades parecem instáveis no início. Bilionários treinam o oposto: tolerância à ambiguidade. Curiosidade estratégica, visão de segunda ordem. Eles não perguntam: isso é seguro? Eles perguntam: isso é assimétrico? E aqui entra o primeiro segredo do criptograma da riqueza: silêncio. O córtex pré-frontal não funciona bem em ruído constante. Ruído externo vira ruído interno. Ruído interno vira decisões rasas. Bilionários protegem silêncio como se fosse capital. Não é espiritualidade, é neurociência. No silêncio, a mente para de reagir. O cérebro começa a integrar informações, padrões emergem. É nesse estado que o cérebro conecta pontos que antes pareciam soltos. A maioria nunca chega aí, porque confunde silêncio com improdutividade. Mas silêncio é incubadora de insight. É nele que o criptograma começa a se revelar. Não como uma ideia explosiva, mas como uma clareza progressiva. Só que silêncio sozinho não gera riqueza. Ele precisa de algo mais: horizonte. Pessoas comuns vivem em ciclos curtos. Salário conta mês, alívio. Bilionários vivem em horizontes longos. E isso muda completamente o funcionamento do cérebro. Quando você pensa em longo prazo, o impulso perde força, a paciência aumenta, a qualidade da decisão sobe. O córtex começa a dominar o sistema límbico. Razão começa a comandar emoção. Por isso, bilionários parecem frios às vezes. Não é frieza, é prioridade neurológica. Eles não estão ignorando o presente, estão subordinando o presente ao futuro.
Mas como o cérebro aprende a operar nesse modo? Com repetição estratégica. O cérebro não muda com discurso, muda com repetição. Bilionários repetem 3 coisas silenciosamente: observação sem reação imediata, análise de segunda ordem, decisão com atraso. Enquanto a maioria reage rápido, eles atrasam a resposta. Esse atraso cria vantagem. O córtex aprende que não precisa agir agora, não precisa agradar, não precisa acompanhar a multidão. E quando o cérebro aprende isso, ele começa a ver oportunidades onde antes via ruído. Porque oportunidade geralmente nasce onde há confusão, onde há transição, onde há medo coletivo. E aqui entra a parte mais ignorada da riqueza: tolerância emocional. O mercado é emocional. Oportunidades aparecem quando emoções estão fora de controle. Pânico cria desconto. Euforia cria bolha. Bilionários não são imunes à emoção. Eles são treinados para não obedecer a ela imediatamente. Isso reprograma o sistema nervoso. Enquanto a maioria foge do desconforto, eles usam o desconforto como sinal. Sinal de que algo relevante está acontecendo. Essa tolerância emocional não nasce do nada. Nasce de exposição consciente ao risco calculado. O cérebro aprende. Desconforto não é perigo, é informação. E quando o cérebro aprende isso, ele começa a detectar assimetria. Riqueza não nasce de esforço proporcional, nasce de assimetria. Pouco risco, muito ganho potencial. Muito risco, pouco custo real. A maioria não vê assimetria porque está presa em medo de errar, medo de perder status. O córtex treinado ignora status. Ele lê estrutura. Ele pergunta: qual é o downside real? Qual é o upside possível? O mercado já entendeu isso. Se a resposta é ainda não, o criptograma começa a brilhar. Mas existe uma barreira final que impede quase todo mundo de acessar isso: o ambiente. Você não vive do que decide, você vive do que o seu ambiente reforça. Ambiente ruidoso cria mente reativa. Mente reativa não vê oportunidade, vê sobrevivência. Bilionários desenham ambientes que reduzem ruído, aumentam foco, favorecem pensamento profundo. Não é luxo, é estratégia cognitiva. Quando o ambiente muda, o cérebro muda. A percepção muda. O dinheiro segue. E agora vem a verdade final do criptograma. O criptograma da riqueza não está fora. Está no córtex. Você não fica rico porque encontra oportunidades. Você encontra oportunidades porque se torna o tipo de mente que as deteta. Bilionários não perseguem dinheiro. Eles cultivam percepção. Eles sabem algo simples: o mundo muda o tempo todo, mas a maioria está ocupada demais reagindo para perceber. Então a escolha é clara. Você pode continuar vivendo no ruído ou pode começar a treinar silêncio, horizonte e percepção. Uma decisão por dia, um ajuste por vez, um padrão novo. Porque riqueza não começa na conta bancária. Começa na forma como o cérebro lê a realidade. Aqui é o inspiração. E se você ouviu isso até aqui, talvez o criptograma já tenha começado a se revelar.